Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Thaís, sou orientada pela professora doutora Zélia Soares e co-orientada pelo doutor Adriano Borges. Dando continuidade ao ciclo de seminários, hoje vou falar um pouco sobre a microscopia eletrônica de varredura. A forma mais antiga e usual de tornar visível ao olho humano que for muito pequeno é a lupa, seguida do microscópio óptico. No caso da microscopia óptica, nós podemos observar a partir dessa ilustração que é um sistema composto basicamente por uma fonte de luz e o sistema de lentes. Esse sistema ele faz uso da refração proveniente de uma série de lentes para ampliar os objetos que a gente tem dificuldade de visualizar a olho nu. Uma das limitações da microscopia óptica é o aumento máximo conseguido, que fica em torno de 2.000 vezes, e como consequência, pequenos detalhes estruturais não são possíveis de serem detectados a partir dessa técnica. Então, a procura de uma técnica mais adequada que permitisse maiores aumentos é que surge a microscopia eletrônica de varredura. Aqui nós temos a ilustração do sistema, de como funciona o microscópio eletrônico de varredura. Ele utiliza um feixe de elétrons ao invés da fonte de luz utilizada no microscópio óptico convencional. A microscopia eletrônica de varredura ela se apresenta como uma técnica mais adequada, como já foi dito, porque a gente consegue alcançar aumentos muito superiores ao da microscopia óptica. Dependendo do material, a gente consegue atingir até 900.000 vezes, mas para análise de materiais, normalmente o aumento é na ordem de 10.000 vezes. E a grande vantagem do MEV em relação ao microscópio óptico também é a sua alta resolução, na ordem de 2 a 5 nanômetros. E atualmente já existe microscópios eletrônicos comerciais que são capazes de apresentar uma resolução de até 1 nanômetro. Diferente do microscópio óptico, que apresenta uma resolução máxima de 0,5 micrômetros. Então, na microscopia eletrônica de varredura, a área ou microvolume que nós estamos analisando vai ser irradiado por um fino feixe de elétrons, ao invés da radiação da luz. E como resultado da interação do feixe de elétrons com a superfície da amostra, uma série de radiações são emitidas. Nós iremos ao longo do seminário ver quais são essas radiações. E quando captadas corretamente, essas radiações elas apresentarão informações características sobre a amostra. O microscópio eletrônico de varredura é um instrumento muito usado para análise microestrutural de materiais sólidos. Apesar da complexidade dos mecanismos para a obtenção da imagem, o resultado é uma imagem de fácil interpretação. Além dessa característica, nós também temos a elevada profundidade de foco e a possibilidade de combinar a análise microestrutural com a microanálise, que contribui ainda mais para o amplo uso dessa técnica. Aqui nós temos uma imagem de um microscópio eletrônico de varredura e uma imagem realizada a partir da microscopia eletrônica de varredura de um fio de cabelo. O microscópio eletrônico de varredura ele se tornou um instrumento fundamental nas mais diversas áreas, como eletrônica, geologia, ciências dos materiais, biologia. Em particular, o desenvolvimento de novos materiais tem exigido um número de informações com bastante detalhes das características microestruturais, que a gente só consegue observar a partir de um microscópio eletrônico de varredura. Então, em um grupo de desenvolvimento de materiais, há necessidade de um microscópio eletrônico de varredura para observações microestruturais. Historicamente, a microscopia eletrônica de varredura teve seu início com o trabalho de Max em 1935, que descreveu o conceito de um MEV. Em 1938, nós temos a construção do primeiro microscópio eletrônico de varredura e transmissão. Nesse caso, as amostras não podiam ser espessas, pois se tratava de um microscópio de transmissão, e o tempo para obter a imagem era de cerca de 20 minutos, com um aumento máximo conseguido de 8.000 vezes e resolução de aproximadamente 50 nanômetros. O primeiro microscópio usado para observar amostras mais espessas foi construído em 1942, no entanto, a resolução nesse caso foi de apenas 1 micrômetro, o que era muito ruim, já que o microscópio óptico apresentava uma resolução de 0,5 micrômetros. Então, otimizações foram realizadas para reduzir o diâmetro do feixe de elétrons e melhorar a parte eletrônica, principalmente a relação sinal-ruído,
Com essas modificações, foi possível obter imagens com resolução de 50 nanômetros. A substituição das lentes eletrostáticas por lentes eletromagnéticas permitiu melhorar ainda mais a resolução, passando para 25 nanômetros. Outras modificações também foram introduzidas através de melhores detectores. Essa etapa foi realizada em 1960. Utilizaram um cintilador para converter os elétrons em luz, os quais eram então transmitidos a um fotomultiplicador. E em 1965, nós temos a construção do primeiro MEV comercial. Desde então, nós tivemos muitos avanços, principalmente em relação à fonte de elétrons, à parte eletrônica e computacional, e a substituição do sistema analógico pelo digital, que permite que as imagens sejam armazenadas e processadas facilmente. O MEV, como nós podemos observar a partir desse esquema, ele consiste basicamente por uma coluna óptica eletrônica, que é composta pelo canhão de elétrons, que gera os elétrons primários, as lentes condensadoras que colimam o feixe de elétrons e as bobinas que promovem a deflexão do feixe, e também as bobinas que fazem as correções de astigmatismo. Toda essa coluna deve estar sob vácuo durante a emissão do feixe de elétrons. Nós temos também nesse esquema de funcionamento do MEV o sistema eletrônico, o compartimento de amostras, o sistema de detectores e a parte de visualização da imagem. Um dos primeiros componentes para o funcionamento do MEV é o canhão de elétrons, que possui a finalidade de produzir os elétrons e sua aceleração para o interior da coluna. Esse feixe ele deve ser estável e com intensidade suficiente para que, ao atingir a amostra, possa produzir um bom sinal. O diâmetro do feixe produzido diretamente pelo canhão de elétrons é muito grosseiro para produzir uma boa imagem em grandes aumentos e, por isso, precisa ser reduzido pelas lentes condensadoras. Os canhões ou fontes de elétrons podem ser definidos como uma fonte termiônica ou uma fonte de emissão de campo. A fonte termiônica, como nós podemos observar aqui nessa ilustração, ela consiste basicamente em um filamento, um cilindro e o ânodo. O filamento ele está aqui rodeado pelo cilindro, que se fecha sobre o conjunto do filamento e tem um pequeno orifício no centro, que é de onde saem os elétrons. Nós temos que os eletrodos fazem o contato elétrico com o filamento através de um disco isolante, levando dessa forma a corrente para o filamento. Temos aqui também, nessa fonte termiônica, o ânodo, com um orifício que permite apenas que uma fração do feixe de elétrons emitidos continue em direção ao interior da coluna. O filamento mais utilizado é o de tungstênio, por causa do seu baixo custo, aliado a um bom desempenho, e quando se trata de uma fonte de emissão de campo, é utilizado geralmente um único cristal de tungstênio. Um outro componente para o funcionamento do microscópio eletrônico de varredura é o sistema de lentes. Fazem parte desse sistema duas lentes condensadoras que atuam no sentido de colimar o feixe de elétrons primários o máximo possível e uma lente objetiva que vai atuar no sentido de reduzir as aberrações, ou seja, as possíveis distorções que a imagem pode apresentar. Nessa lente objetiva, onde ficam as bobinas deflectoras, as bobinas de correção do astigmatismo e a abertura final, nós vamos ver, vamos discutir posteriormente como as bobinas de correção do astigmatismo, a abertura final, elas influenciam na formação da imagem MEV. E essas lentes, tanto as condensadoras como a objetiva, podem ser controladas de forma automática e simultânea. Além do canhão de elétrons e do sistema de lentes, nós vimos também que a coluna óptico-eletrônica deve estar sob vácuo durante a realização da microscopia. Para atingir o vácuo apropriado para análises na câmara do MEV, geralmente é utilizado um conjunto de bombas operando com uma bomba mecânica para o vácuo primário e outra para o vácuo secundário. Nós temos também a câmara de amostras, e a parte externa dessa câmara pode apresentar botões para ajustes manuais que permitem variar a posição da amostra. Mas esses comandos também podem ser acessados a partir do computador com o uso de programas. Temos o sistema de detecção, que coleta o sinal emitido pelos diferentes tipos de interações entre o feixe primário e a amostra. Dentre os sinais emitidos, os mais utilizados para a obtenção da imagem são originários dos elétrons secundários e retroespalhados, e nós veremos a forma de detecção desses elétrons, mas antes vamos discutir um pouco sobre as interações elétrons e amostra. Para que a gente possa entender e fazer uso das informações provenientes das radiações na forma de imagem ou da microanálise, a gente tem que entender os fenômenos físicos que ocorrem
nas interações elétrons e amostra. O elétron do feixe eletrônico, ao atingir a superfície da amostra, vai interagir com os átomos dessa amostra, e como consequência da presença do potencial atômico e nuclear da amostra, esse elétron vai sofrer modificação na sua velocidade inicial. Essa variação de velocidade ela pode ser somente na direção ou pode ocorrer tanto na direção quanto na magnitude. As interações nas quais ocorre a mudança na trajetória do elétron sem que ocorra variação da sua energia cinética são chamadas de interações elásticas. E quando nós temos a transferência de energia do elétron primário para os átomos da amostra, nós temos as interações inelásticas. Quando o elétron penetra no átomo de maneira a alcançar o núcleo, a força que atua sobre o elétron ao se aproximar do núcleo vai ser a força de Coulomb, que é diretamente proporcional à carga do núcleo, ou seja, ao número atômico. Na interação entre o elétron e o núcleo, nós temos a conservação do momento e energia, sendo dessa forma uma interação do tipo elástica. Mas nós também devemos levar em consideração a presença dos elétrons do próprio átomo. Quando o elétron do feixe, ao penetrar no átomo, vai interagir também com os elétrons ao redor desse átomo, resultando principalmente no espalhamento inelástico do elétron e transferência de energia para o átomo. Então, nós temos que a profundidade de penetração dos elétrons ele vai depender da composição do material, que vai influenciar tanto no espalhamento elástico quanto inelástico. O espalhamento inelástico ele vai causar redução da velocidade. É mais intenso para materiais com elevado número atômico do que para os materiais com baixo número atômico. Isso significa que, apesar do espalhamento elástico aumentar para materiais com elevado número atômico, a profundidade de penetração para esses materiais é menor. E nós podemos observar isso a partir dessa simulação para as amostras de carbono, prata e ouro. Nós podemos analisar aqui os aumentos dessas figuras. Podemos observar que existe uma influência no valor do número atômico do material com o volume de interação. A energia usada nessa situação do feixe de elétrons primários é de 20 kV. Podemos observar que o carbono, que possui menor número atômico, apresenta uma maior profundidade de penetração, de 3 micrômetros. Já a prata, que possui maior número atômico, apresenta uma menor profundidade de penetração, cerca de 0,7 micrômetros. A influência da energia inicial do feixe de elétrons primários pode ser observada nessa imagem. Nós temos novamente uma simulação, mas agora do espalhamento de elétrons no ferro, usando diferentes energias no feixe de elétrons primários. Nós podemos observar a partir dessas figuras que a profundidade de penetração ela aumenta com o aumento da energia do feixe de elétrons. E também a forma do volume de interação é influenciada pela estrutura interna do material. Por exemplo, no material com estrutura cristalina, os elétrons penetram por determinados canais preferenciais sem muita perda de sua energia interna. Se a direção desses canais for a mesma dos elétrons primários, haverá um aumento na profundidade de penetração, o que irá modificar a forma do volume onde acontecem as interações. O elétron perde energia no seu caminho através do material, e essa energia é então liberada da amostra de diferentes formas, dependendo do tipo de interação entre o elétron primário e os átomos da amostra. O volume de interação, como nós podemos observar a partir dessa ilustração, ele se apresenta em forma de pera ou de uma gota, e para os sinais vindos da região mais superficial, como os sinais originais dos elétrons secundários, nós temos imagens de melhor resolução, porque o sinal vem de uma área cuja seção transversal se aproxima do diâmetro do feixe. Existem várias interações entre os elétrons e a amostra, mas para o microscópio eletrônico de varredura, os elétrons secundários e retroespalhados gerados é que são usados como fonte de sinal para formar as imagens MEV. Além disso, nós temos a formação dos raios-x característicos, que são úteis para análises químicas e ocorre quando o feixe incidente ele pode interagir com as camadas de elétrons dos átomos presentes na amostra, de forma a arrancar um elétron de seu orbital, ocasionando uma vacância e deixando o átomo como um íon em seu estado excitado. Instantaneamente, o átomo retorna ao seu estado normal, com a emissão de energia característica da transição ocorrida entre os níveis de elétrons. E as energias dos elétrons em cada nível elas são bem definidas.
com valores característicos de cada átomo, possibilitando a identificação e quantificação dos elementos químicos através de uma série de técnicas instrumentais. Além dos raios-x característicos, nós temos os elétrons retroespalhados, que por definição possuem uma energia que vai variar de 50 eletronvolts até o valor da energia do elétron primário. A imagem gerada por esses elétrons ela vai apresentar diferentes informações em relação ao contraste, que vai ter uma imagem topográfica, um contraste em função do relevo, ou uma imagem de composição, que vai ser o contraste em função do número atômico dos elementos presentes na amostra. Posteriormente, a gente vai discutir um pouco mais sobre esses contrastes. E também nós temos a formação aqui dos elétrons secundários, né, que são elétrons de baixa energia e formarão imagens com alta resolução, de aproximadamente 3 a 5 nanômetros. Como nós podemos observar aqui, os elétrons secundários e elétrons retroespalhados coletados pelo detector, eles escapam de diferentes localizações na amostra. Essa é a zona de interação, onde os elétrons elas se espalham sobre a superfície da amostra. E nessa zona, a gente tem o aumento dessa zona com o aumento da energia dos elétrons incidentes. Nessa zona de interação, os elétrons secundários eles podem escapar aqui apenas de um volume próximo à superfície da amostra, uma profundidade de 5 a 50 nanômetros. Já os elétrons retroespalhados, né, que são produzidos da dispersão elástica e têm um nível de energia próximo ao dos elétrons incidentes, eles conseguem escapar de um nível muito mais profundo dessa zona de interação, com a profundidade aqui de 50 a 300 nanômetros. Agora nós vamos falar um pouco sobre a detecção dos elétrons secundários e retroespalhados. Aqui nós temos a ilustração do detector mais utilizado na microscopia eletrônica de varredura. Esse detector é formado por um cintilador, um tubo de luz e uma fotomultiplicadora. O detector é isolado eletricamente do resto do microscópio e possui na sua frente aqui uma grade. E os elétrons secundários que possuem energia inferior a 50 eletronvolts, eles são atraídos por esta grade quando ela estiver carregada positivamente. Esse sistema permite coletar com muita eficiência os elétrons secundários provenientes da amostra. Como nós podemos observar aqui a trajetória dos elétrons secundários sendo defletida em direção ao detector. Todos os elétrons que penetram no detector eles são acelerados em direção ao cintilador por uma alta voltagem. Nesse potencial ele deve ser alto para permitir que os elétrons tenham energia suficiente para produzir fótons quando atingirem um cintilador, e esses fótons, através de um guia de luz, são conduzidos a uma fotomultiplicadora, onde são transformados no sinal elétrico. E essa polarização da grade na frente do detector ela pode ser alterada de um valor máximo onde os elétrons secundários são coletados até a polarização ela ser negativa, onde nós temos que os elétrons secundários eles serão repelidos, e nesse caso somente os elétrons retroespalhados que são emitidos com alta energia que poderão ser captados por esse detector, já que o potencial praticamente não afeta a sua trajetória. Mas a utilização desse detector para os elétrons retroespalhados não produz uma imagem com um bom contraste, porque o sinal recebido é muito fraco, e isso está relacionado com a trajetória dos elétrons retroespalhados e com a posição do detector localizado normalmente na parte lateral da câmera, aproximadamente 90 graus com o feixe de elétrons primários. O sinal dos elétrons retroespalhados ele sempre estará presente, independente se a polarização da grade ela é positiva ou negativa. Mas quando a polarização é positiva, os elétrons retroespalhados eles são altamente mascarados pela grande quantidade de elétrons secundários. Dessa forma, existem dois tipos de detectores de elétrons retroespalhados. Nós temos os de estado sólido e os à base de cintilador. O detector à base de cintilador ele tem um princípio de funcionamento semelhante a esse que a gente acabou de ver, né? Consiste em um tubo de luz, uma fotomultiplicadora. E o detector de estado sólido, nós temos que ele se compõe de um par de semicondutores, como nós podemos observar nessa ilustração. Esse par de semicondutores ele é disposto simetricamente com um eixo óptico, cuja simetria e disposição vai depender do fabricante,
e esses semicondutores eles ficam entre a amostra e a lente objetiva, ou seja, na posição da trajetória dos elétrons retroespalhados para aumentar a eficiência da coleta. Aqui nós temos a detecção dos raios-x característicos. O MEV ele tem seu potencial ainda mais desenvolvido com a adaptação na câmara de amostra de detectores de raio-x, permitindo a realização de análise química na amostra. Através da captação pelos detectores e da análise dos raios-x característicos emitidos pela amostra, que é resultado da interação dos elétrons primários com a superfície, é possível obter informações qualitativas e quantitativas da composição da amostra. A microanálise consiste na medida de raios-x característicos emitidos de uma região microscópica da amostra bombardeada por um feixe de elétrons. As linhas de raio-x característicos são específicas do número atômico da amostra e o seu comprimento de onda, sua energia, podem ser utilizados para identificar o elemento que está emitindo a radiação. Os raios-x emitidos da amostra podem ser detectados por dispersão em comprimento de onda, WDS, e por dispersão em energia, EDS. A principal diferença entre a instrumentação WDS e EDS está no sistema de detecção. O WDS ele apresenta uma resolução melhor que a resolução do sistema EDS. O elemento mais leve que pode ser detectado é o carbono, e esse sistema pode ser composto por um conjunto de cristal detector, chamado de único canal, ou por uma série de conjuntos de cristal e detector chamados de multicanal. O sistema multicanal pode superar algumas desvantagens desse tipo de detecção com o aumento da velocidade de análise. No sistema EDS, nós temos aqui que a resolução é inferior ao WDS, mas ele é estruturalmente mais simples porque não tem peças móveis como o detector de rotação, que é utilizado no sistema WDS. O detector mais usado no sistema EDS é o detector de silício ativado com lítio, e esse sistema é relativamente mais rápido porque o detector coleta os sinais de energia de raio-x característicos de toda uma gama de elementos de uma determinada amostra ao mesmo tempo, em vez de coletar sinais de comprimento de onda de raio-x individualmente. Para o sistema EDS, o elemento mais leve que pode ser detectado é o oxigênio e não o carbono, mas essas desvantagens não são tão importantes quanto as vantagens do sistema EDS, que é o baixo custo e a análise rápida. Nós já vimos que um microscópio eletrônico de varredura consiste em um canhão de elétrons e um caminho óptico que faz com que o feixe de elétrons passe por várias lentes eletromagnéticas, como as lentes condensadoras e a objetiva. As lentes elas são responsáveis por reduzir e focar o feixe produzido pelo canhão de elétrons, porque o diâmetro do feixe produzido pelo canhão ele vai ser grosseiro para produzir uma boa imagem em grandes aumentos. Como já foi dito, então essas lentes elas são para a formação de uma sonda de elétrons. As duas lentes condensadoras reduzem o diâmetro do feixe de elétrons e a lente objetiva foca esse feixe como uma sonda com o diâmetro na escala nanométrica. Podemos observar, a partir dessa ilustração, que agora nós temos algumas definições, como a distância de trabalho, que vai ser a distância entre a lente objetiva e a superfície da amostra, e nós também temos dp, que é o diâmetro da sonda, ou seja, o diâmetro do feixe que vai varrer a amostra. O tamanho da sonda, dp, ele vai ser definido por essa equação. Podemos observar que o tamanho da sonda depende da corrente da sonda, do brilho do feixe e do ângulo de convergência da sonda. Quanto menor o diâmetro da sonda, melhor vai ser a resolução da imagem. Então, a gente vai trabalhar na microscopia, para poder realizar a microscopia na tentativa de diminuir o tamanho da sonda. A gente tem aqui no denominador o ângulo de convergência e o brilho do feixe. Então, a primeira tentativa vai ser aumentar essas variáveis, mas a gente tem que ter cuidado quando a gente for aumentar o ângulo de convergência, a gente tem que levar em consideração a introdução de alguns problemas ópticos, como a aberração esférica, que vai acabar resultando em uma imagem com ausência de nitidez, principalmente nas bordas. Então, quando a gente vai minimizar o tamanho da sonda, deve-se levar em consideração a aberração esférica, a introdução da aberração esférica. Nós também temos o brilho do feixe. Esse brilho do feixe ele vai depender do tipo de canhão de elétrons.
se o canhão de elétrons ele é de filamento de tungstênio ou de hexaboreto de lantânio, mas independente do tipo de canhão, o brilho ele vai ser proporcional à tensão de aceleração do canhão. Como nós vimos, a tensão de aceleração é o fator de controle do tamanho da sonda. O benefício do aumento de voltagem é refletido em aumentos do brilho do feixe de elétrons, que resulta na redução do tamanho da sonda. Nós podemos observar isso a partir da comparação entre imagens MEV, ao selecionar 20 ou 5 kV. Nós podemos observar que, mantendo as outras variáveis de operação constantes, a imagem com a maior tensão de aceleração ela revela mais detalhes da superfície de uma amostra de titânio do que a imagem formada com uma menor tensão de aceleração. Isso acontece porque, com o aumento da tensão de aceleração, nós temos o aumento da resolução. Mas não podemos ignorar os efeitos negativos da seleção de tensão mais alta, que acontece por causa da interação entre a sonda de elétrons e os materiais da amostra. Uma maior tensão vai acabar resultando também no aumento da zona de interação da amostra, e o aumento dessa zona pode resultar na diminuição da resolução. Dessa forma, os microscópios eletrônicos de varredura eles estão sendo equipados com canhões de emissão de campo, que fornecem alto brilho do feixe de elétrons sem uma alta tensão de aceleração. Em um sistema MEV de emissão de campo, uma tensão de aceleração relativamente baixa pode alcançar um alto brilho do feixe de elétrons e um tamanho de sonda pequeno. Outra variável operacional é a corrente da sonda. Essa corrente ela deve ser ajustada durante a operação, porque vai nos ajudar a equilibrar os requisitos para a redução do tamanho da sonda e também a relação sinal-ruído. O ajuste da corrente é necessário sempre que a tensão de aceleração e a ampliação são alteradas durante a operação. A distância de trabalho, que é a distância entre a superfície da amostra e a lente objetiva, e também o tamanho de abertura final, são as variáveis de operação que afetam fortemente a profundidade de campo. E essa profundidade de campo ela está relacionada com a resolução, o ângulo de convergência da abertura da lente objetiva, aquele αf que nós vimos anteriormente. Essas aqui são imagens MEV que mostram as diferenças na profundidade de campo quando o raio de abertura da lente objetiva ele muda de 25 para 85 micrômetros e a distância de trabalho muda de 25 para 48 milímetros. O tamanho da abertura e a distância de trabalho podem ser facilmente alterados durante a operação do MEV. Embora a seleção, como nós podemos observar nessa imagem, de um tamanho, um raio de abertura pequeno e uma longa distância de trabalho, ela resulte em uma imagem com alta profundidade de foco, diferente dessa imagem que nós temos aqui pontos que não estão tão nítidos. Essa operação, essa combinação que vai resultar em uma alta profundidade, pode também acabar prejudicando a resolução da imagem, porque um tamanho de abertura pequeno vai acabar reduzindo a corrente da sonda, o que não é tão favorável para a resolução. Então, considerando as compensações entre resolução e profundidade de campo, é aconselhável selecionar um tamanho de abertura em uma distância de trabalho intermediária, a menos que seja necessário, seja um caso específico em que você precise de uma alta resolução e também de uma alta profundidade de campo. O astigmatismo é uma outra variável operacional que muitas vezes é ajustada para obter uma boa imagem. O astigmatismo é a aberração da lente resultante das diferenças de potência de uma lente em seu plano perpendicular ao caminho óptico. Para a maioria dos microscópios, esse astigmatismo não é um problema sério quando a ampliação da imagem é inferior a 10.000 vezes. Mas em alta ampliação é que nós conseguimos observar os efeitos do astigmatismo. Como podemos observar aqui nessa imagem que as partículas elas estão esticadas. Nós temos aqui uma imagem desfocada por causa do astigmatismo. Depois, nós podemos fazer essa correção a partir do painel de controle mesmo do microscópio. E aqui nós temos a mesma imagem, após a correção do astigmatismo. Existem dois tipos de contraste nas imagens MEV. Temos o contraste topográfico e o contraste de composição. Os elétrons secundários eles são a principal fonte de imagens topográficas.
de superfície, enquanto os elétrons retroespalhados são usados principalmente para as imagens de composição. O contraste topográfico em um MEV refere-se à variação dos níveis de sinal, que corresponde à variação em traços geométricos na superfície da amostra. E ocorre porque os sinais dos elétrons surgem de dois efeitos. Nós temos o efeito da trajetória e o efeito do número de elétrons. O efeito da trajetória decorre da variação na orientação da superfície da amostra em relação ao detector. Os elétrons emitidos das superfícies da amostra voltadas para o detector serão coletados de forma abundante e os locais correspondentes na imagem aparecerão brilhantes. Já os elétrons emitidos das superfícies que não estão voltadas para o detector atingirão esse detector com uma maior dificuldade e, portanto, os locais correspondentes na imagem aparecerão escuros. O contraste criado pelo efeito da trajetória é muito semelhante ao contraste que a gente vê com os nossos olhos em uma superfície iluminada. Assim, há pouco problema para interpretar o contraste topográfico. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, que nós temos uma superfície ao longo dos limites dos grãos. Então, o contraste topográfico, no entanto, não é exatamente a mesma coisa que o contraste obtido quando a superfície está sendo iluminada, porque em uma imagem MEV, o efeito número de elétrons vai criar áreas brilhantes na imagem que não correspondem aos contornos da superfície da amostra. Nós temos aqui uma imagem que vai ilustrar esse efeito do número de elétrons, em uma superfície de silício rachada. Quando a sonda de elétrons atinge uma superfície em ângulo, mais elétrons podem escapar da amostra do que quando a sonda atinge diretamente uma superfície plana. Dessa forma, algumas áreas da amostra, como bordas de partículas, áreas elevadas e cavidades, aparecerão mais brilhantes em uma imagem MEV. E nós podemos observar isso, A parte da superfície dessa amostra de silício, que contém as rachaduras, está aqui se apresentando de forma mais brilhante do que o restante da superfície da amostra. Geralmente, uma imagem topográfica é obtida operando o MEV no modo secundário, mas tanto os elétrons secundários quanto os elétrons retroespalhados contribuem para o contraste topográfico. Mas os elétrons secundários são os principais sinais de formação desse tipo de contraste, porque somente os elétrons retroespalhados com trajetórias em um caminho direto para o cintilador do detector usado no microscópio eletrônico é que contribui para a formação de contraste topográfico. O contraste de composição refere-se à variação nos níveis de cinza em uma imagem MEV, que correspondem à variação na composição química em uma amostra. Uma imagem formada pelos elétrons retroespalhados exibe muito contraste composicional, que vai ser útil se a amostra for formada por mais de um elemento químico. A origem do contraste de composição surge porque a capacidade dos elétrons retroespalhados de escapar da amostra depende dos números atômicos dos átomos dessa amostra. E essa capacidade é definida como coeficiente de retroespalhamento, que é a razão entre o número de elétrons retroespalhados que escapam da amostra e o número de elétrons incidentes. Esse coeficiente de retroespalhamento ele aumenta com o aumento do número atômico. Então, qualquer área em uma amostra contendo elementos químicos com alto número atômico irá gerar mais elétrons retroespalhados. E a diferença no número de elétrons retroespalhados coletados por um detector aparecerá como diferenças nos níveis de cinza em uma imagem em preto e branco. Ou seja, a área com átomos de altos números atômicos aparecerá mais brilhante. Aqui nós temos imagens formadas pelos elétrons secundários e pelos elétrons retroespalhados. Essas imagens elas foram realizadas para a mesma área de superfície de uma liga de níquel. Nós podemos observar que os elétrons secundários eles também contribuem para a formação do contraste de composição, mas esse contraste é pequeno e imprevisível, principalmente porque a intensidade de um sinal vindo dos elétrons secundários não tem forte dependência do número atômico. Então, para realizar uma medida, formar uma imagem de composição, nós temos que mudar a polarização da grade que fica na frente do detector usado no microscópio eletrônico, como nós vimos na parte de detecção dos elétrons secundários e retroespalhados.
Nós vimos também que alguns microscópios eletrônicos eles são equipados com um detector destinado apenas para a coleta dos elétrons retroespalhados. E se esse for o caso, para obter o contraste de composição, a gente só precisa mudar a forma de detecção do modo de elétrons secundários para o modo de elétrons retroespalhados. E a gente pode fazer isso a partir do painel de controle do microscópio. Na preparação de amostras, nós temos várias etapas, e essas etapas elas acontecem de acordo com o tipo de material que nós vamos realizar a microscopia eletrônica de varredura. Então, eu vou falar de forma bastante resumida sobre essas etapas, focando assim, em algumas preocupações primárias que a gente deve ter de acordo com o material que nós vamos analisar. Uma dessas preocupações é o carregamento de superfície, que deve ser uma preocupação primária para amostras não condutoras. Esse carregamento ele ocorre quando há excesso de elétrons acumulados na superfície da amostra, onde ela está sendo impactada pelo feixe de elétrons. E esse acúmulo de elétrons na superfície da amostra vai resultar em regiões carregadas que desviam a sonda de elétrons incidentes de maneira irregular durante a varredura. Então, esse carregamento ele pode ser evitado a partir de um revestimento dessa amostra que nós vamos analisar. Esse revestimento ele pode ser feito por meio de evaporação ou pela deposição de íons metálicos. Geralmente, a técnica mais utilizada é o recobrimento por deposição de íons metálicos de ouro ou platina. E a espessura desse revestimento ela deve ser controlada em cerca de 5 a 20 nanômetros, dependendo da ampliação que a gente vai usar durante a análise. Imagens de alta ampliação requerem um fino revestimento de 5 nanômetros ou menos. Geralmente, nós escolhemos um revestimento mais fino, desde que garanta a condução e a cobertura da superfície. Esse carregamento em amostras não condutoras acaba causando distorções na imagem, como nós podemos observar aqui essa imagem de um material, do material de Teflon, que está distorcida por causa do carregamento de superfície. Esse carregamento de superfície não é uma preocupação para amostras metálicas, porque a sua boa condução garante a remoção do excesso de elétrons. Uma outra técnica é a desidratação, que é necessária para examinar uma amostra contendo água. Qualquer amostra derivada de substâncias biológicas ou contendo substâncias biológicas pode precisar de processamento para remover a água. Se essa água não for removida, o feixe de elétrons de alta energia vai aquecer a água na amostra e acabar destruindo a morfologia da superfície dessa amostra. A desidratação ela pode ser realizada por secagem em ponto crítico ou liofilização. Essas técnicas removem a água de uma amostra sem colapsar, achatar ou encolher essa amostra. Nós temos também que para amostras de polímeros, nós temos que usar um elemento de metal pesado para tingir as amostras e gerar contraste de composição, porque o contraste de composição resultante da coloração pode revelar uma amostra de polímero contendo múltiplas fases, porque o nível de coloração do elemento de metal pesado varia com as estruturas moleculares das fases do polímero. E aqui nós temos uma tabela com os agentes de coloração, no tingimento, os agentes para tingir, e os vários grupos funcionais de polímeros. Os metais e semicondutores são materiais adequados para observação por microscopia eletrônica de varredura, porque são resistentes ao feixe eletrônico, mesmo para tensões de aceleração acima de 50 kV. Então, claro que nós vamos ter as etapas de adaptação dessa amostra ao porta-amostra do microscópio, etapas de preparação mesmo, adequar tamanho, mas nenhuma preocupação assim, primária, nenhuma etapa precisa ser realizada de forma específica para esse tipo de material. Nessa referência, vocês podem encontrar mais detalhes sobre as etapas de preparação de amostras. Obrigada pela atenção.